A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O UB85 é um dos criptídeos mais curiosos e enigmáticos associados ao folclore marítimo. Frequentemente ligado a uma história que mistura elementos históricos com o sobrenatural. Trata-se de uma narrativa que gira em torno de um suposto submarino alemão da Primeira Guerra Mundial, o SM-UB-85, que teria sido encontrado à deriva no Mar do Norte em 1918 e cuja tripulação relatou um encontro com uma criatura marinha colossal. A história, embora ancorada em registros navais reais, ganhou contornos lendários, transformando o monstro do UB-85 em um criptídeo que desperta fascínio e debate. O ponto de partida é abril de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. O submarino alemão SM-UB-85, modelo costeiro da classe UB-3, foi avistado à deriva na superfície do Mar do Norte, próximo ao Estreito de Skagerrak, entre a Escócia e a Noruega. O navio britânico HMS Coreopsis encontrou o submarino em apuros, com a tripulação aparentemente rendida sem resistência. Segundo relatos oficiais, o UB-85 estava danificado, incapaz de submergir, e foi posteriormente afundado pelos britânicos após a evacuação dos tripulantes alemães. Até aí, a história é puramente militar. No entanto, o que transformou esse evento em algo lendário foi o depoimento atribuído ao capitão do submarino, Günther Krech. De acordo com a narrativa, que emergiu anos depois, Günther teria relatado às autoridades britânicas que o UB-85 foi forçado a emergir após ser atacado por uma criatura marinha gigantesca. Esse suposto encontro é o cerne do criptídeo UB-85, que não tem um nome específico para a criatura em si, mas é frequentemente referido como o monstro do UB-85, ou simplesmente associado ao submarino. A descrição da criatura é vaga e varia conforme as fontes, o que é comum em relatos de criptídeos marítimos. Segundo a história mais difundida, o capitão Günther afirmou que, durante a noite, o UB-85 foi abalado por uma força poderosa enquanto estava na superfície para recarregar baterias. A tripulação avistou uma criatura que emergiu das águas, descrita como tendo as seguintes características. A criatura era enorme, com estimativas sugerindo que seu corpo era maior que o próprio submarino, que media cerca de 55 metros de comprimento. Algumas versões mencionam uma cabeça distinta, com olhos grandes e brilhantes que pareciam fixar-se na tripulação. O monstro foi descrito como tendo um corpo longo, possivelmente semelhante a uma serpente marinha, com escamas ou uma textura áspera. A criatura teria colidido com o submarino ou se agarrado a ele, causando danos que impediram o UB-85 de submergir novamente. Não há registros de esboços ou desenhos feitos pela tripulação, e as descrições são baseadas em relatos orais que podem ter sido embelezados com o tempo. A falta de detalhes específicos sobre a aparência alimenta comparações com outros criptídeos marinhos, como serpentes marinhas ou kraken, mas o monstro do UB-85 permanece único por sua conexão com um evento histórico documentado. O criptídeo não possui um nome próprio consolidado. Ele é geralmente chamado de monstro do UB-85, que é o termo mais comum que vincula a criatura ao submarino. Também de criatura do Mar do Norte,
usada em algumas discussões para destacar a localização do avistamento, e serpente marinha do UB-85, em referências que enfatizam a possível semelhança com serpentes marinhas tradicionais. A ausência de um nome fixo reflete a natureza efêmera do relato, que não gerou uma mitologia tão robusta quanto outros criptídeos, mas ainda assim capturou a imaginação de entusiastas. O incidente principal está datado com precisão 30 de abril de 1918, quando a KMS Coreopsis encontrou o UB-85. O local exato é o Mar do Norte, próximo ao Estreito de Skagerrak, uma região conhecida por suas águas turbulentas e profundezas significativas. Coordenadas específicas não foram amplamente divulgadas nos registros históricos, mas a área geral fica entre a costa leste da Escócia e o sudoeste da Noruega. Não há relatos confirmados de outros avistamentos da mesma criatura, na mesma época ou local, o que torna o caso do UB-85 isolado. No entanto, o Mar do Norte tem um longo histórico de histórias sobre monstros marinhos, e algumas especulações sugerem que a criatura poderia estar relacionada a avistamentos mais antigos na região, embora sem evidências concretas. O único avistamento documentado do criptídeo vem do suposto depoimento da tripulação do UB-85, liderada por Günther Krash. A história, conforme contada, diz que, na noite anterior à captura, o submarino emergiu para reparos e recarga de baterias. Um impacto violento sacudiu a embarcação e a tripulação avistou a criatura subindo à superfície. O monstro teria se chocado contra o UB-85 ou tentado esmagá-lo, causando danos estruturais que comprometeram os tanques de lastro, impedindo o mergulho. Günther ordenou que a tripulação abrisse fogo contra a criatura, que eventualmente submergiu e desapareceu. Esse relato, no entanto, não aparece em documentos oficiais britânicos ou alemães da época de forma clara. A história ganhou destaque décadas depois, especialmente em publicações sobre mistérios marítimos e criptozoologia, como livros e artigos sensacionalistas. Não há registros de outros encontros com a mesma criatura, nem por outros navios na região durante a guerra. A história do UB-85 é fascinante, mas também levanta muitas questões. Vamos explorar as principais interpretações do caso. Entusiastas da criptozoologia sugerem que a criatura seja uma espécie desconhecida, talvez uma serpente marinha ou um réptil marinho sobrevivente, como o plesiosauro. A falta de evidências físicas, como danos específicos no submarino ou restos da criatura, é explicada pela dificuldade de documentar encontros em alto mar durante a guerra. Alguns historiadores acreditam que o relato de Günther, se verdadeiro, pode ter sido uma tentativa de justificar a rendição do submarino sem luta. Durante a Primeira Guerra, a moral das tripulações alemãs estava baixa, e admitir falhas mecânicas ou covardia poderia ser humilhante. O estresse da guerra, combinado com longos períodos no mar, pode ter levado a alucinações ou interpretações erradas de fenômenos naturais, como baleias, lulas gigantes ou até troncos flutuantes. Uma teoria plausível é que o UB-85 colidiu com um animal marinho conhecido como uma baleia ou um grupo de lulas. Lulas gigantes, por exemplo, eram praticamente mitológicas na época, mas hoje sabemos que podem atingir tamanhos impressionantes. Ondas anômalas ou detritos flutuantes também poderiam explicar os danos ao submarino, com a história do monstro sendo uma amplificação do evento real. A história do monstro só ganhou destaque décadas após a guerra, especialmente em publicações populares sobre mistérios. É possível que o relato tenha sido exagerado ou inventado por escritores em busca de histórias cativantes. Não há evidências de que Günther tenha feito esse depoimento formalmente aos britânicos,
e os registros navais da época focam apenas na captura e destruição do B-85. O monstro do B-85 é frequentemente comparado a outros criptídeos marítimos. Serpentes marinhas. A descrição de um corpo longo e reptiliano ecoa relatos de serpentes marinhas avistadas por marinheiros ao longo dos séculos, como as vistas nas costas da Nova Inglaterra no século XIX. Kraken. A ideia de uma criatura colossal, capaz de atacar embarcações, lembra o mito nórdico do Kraken, que também está associado ao Mar do Norte. Monstro de Loch Ness. Embora em um ambiente diferente, a possibilidade de um réptil marinho sobrevivente conecta o UB-85 a especulações sobre Ness. Essas comparações, no entanto, são especulativas, já que o caso do UB-85 é um evento isolado, sem uma tradição folclórica robusta. Apesar de não ser tão famoso quanto outros criptídeos, o monstro do UB-85 tem seu lugar na cultura popular. A história aparece em compilações sobre mistérios marítimos, como em episódios de programas como Monster Hunter ou livros sobre criptozoologia. Em 2018, durante o centenário da Primeira Guerra, engenheiros que exploravam cabos submarinos no Mar do Norte encontraram destroços que inicialmente foram especulados como sendo do UB-85, embora a identificação não tenha sido confirmada. O evento reacendeu o interesse pela lenda. E na ficção, a história inspirou contos e narrativas fictícias, muitas vezes retratando a criatura com uma força sobrenatural ou alienígena. Não há evidências físicas diretas da criatura. O UB-85 foi afundado após sua captura, e nenhum destroço recuperado continha marcas claras de um ataque biológico. Os destroços encontrados em 2018, mencionados acima, foram analisados, mas não há consenso sobre se pertencem ao UB-85, e nada neles sugere interação com uma criatura. O criptídeo UB-85 é um caso intrigante porque combina um evento histórico verificável com uma narrativa sobrenatural que desafia explicações fáceis. A história do monstro pode ser um reflexo do fascínio humano pelo desconhecido, especialmente nas profundezas do oceano, um ambiente que mesmo hoje permanece amplamente inexplorado. Seja um encontro real com uma criatura desconhecida, uma alucinação nascida do estresse da guerra, ou uma história embelezada pelo tempo, o monstro do UB-85 continua a capturar a imaginação.